Muito boa noite, Brasil! Estamos dando início a mais um programa Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI, preparado para você. E que alegria poder ter a sua companhia para que, de fato, essa madrugada seja de ricas e grandes bênçãos. Todos os dias aqui temos um tema a ser discutido e não poderia ser diferente ao longo desta semana, o tempo da Quaresma. Nós estamos vivendo este tempo desde a quarta-feira de cinzas. Iremos vivê-lo até a quinta-feira santa, antes da missa da Ceia do Senhor, claro. Esse tempo de 40 dias em que a igreja nos coloca à disposição para fazermos o itinerário de amor é de fato uma caminhada para dentro de nós mesmos. Essa caminhada de cunho interior, ela deve nos levar à nossa consciência, trazer à tona aquilo que nós precisamos de fato melhorar. É um tempo de conversão. Você pode dizer, mas padre, eu já sou convertido. Sim, meu irmão, você é convertido, eu sou convertido. Nós somos convertidos em Jesus, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, nós já somos convertidos. Mas a nossa vida, ou na nossa vida, a caminhada ela é constante e necessitamos sempre melhorarmos, porque temos dentro de nós a herança adâmica, ou seja, o pecado de Adão, aquele que no primeiro momento disse não a Deus e desobedeceu. Por conta dele, nós, a cada tempo, temos esse fundo de pecado que a nossa humanidade nos responsabiliza. Não pecamos por causa de Adão, pecamos pela nossa falha, pela nossa falta, pela nossa incoerência. Mas o pecado original cresce quando nós fazemos com que ele seja inflado a partir das nossas ações. Por isso o tempo da Quaresma é um tempo favorável para que eu, você, todos nós tenhamos este domínio dos nossos instintos, tenhamos esse domínio das nossas paixões desordenadas, que tantas vezes nos leva fora do caminho da graça, do caminho do amor, do caminho da perfeição em Deus. Sim, perfeição, você ouviu bem, porque o convite que Jesus nos faz é este: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. E é para lá que nós caminhamos, para a perfeição em Deus. E nesse caminho quaresmal, nessa caminhada, nesse itinerário, nessa rota quaresmal, o tema, a palavra de ordem é conversão, voltar, fazer igual ao filho pródigo, tomar consciência e voltar o caminho. E nesse caminho nós vamos começando a exercitar a nossa humanidade em busca da santidade. Por isso que no tempo da Quaresma nos é pedido pela igreja o jejum. Fizemos o jejum de carne na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, melhor dizendo, e iremos repeti-lo na sexta-feira da paixão. Esse jejum, esse dia de jejum, ele deve ser vivido com intensidade, ele deve ser vivido com seriedade, porque o jejum, ele nos coloca e nos devolve a nossa humanidade. E você pode perguntar, mas padre, o que é jejum? É jejuar a pão e água? É deixar de comer somente carne? Não somente. O jejum, ele é uma prática que não começa agora. Começa lá atrás, desde os tempos da igreja. E também não serve para que você e eu e nós aproveitemos esse tempo para fazer regime. Não, isso não. Embora o jejum esteja ligado diretamente à nossa fome, aos nossos apetites, à nossa comida, o jejum, ele é pedagógico. Ele serve para quê? Para que nós tenhamos domínio dos nossos instintos, da nossa vontade. Porque se eu consigo controlar a minha vontade de comer, se eu consigo controlar a minha gula, fica mais fácil eu conseguir controlar outros aspectos que são, de fato, mais ressaltantes na minha vida. Então, como fazer um bom jejum? Você, meu irmão, que se preparou para essa quaresma e quer fazer um jejum, então preste bem atenção nessa dica. O jejum, ou quando você está fazendo jejum, você faz
durante o dia, uma refeição completa. Essa refeição completa não quer dizer que você vai comer até morrer. Não. É uma refeição que lhe dá o conforto estomacal, que lhe dá uma certa saciedade. Uma refeição completa durante o dia. Ou seja, como sugestão, no almoço. As duas outras refeições desse dia, ou seja, o café da manhã e a janta, ela deve ser tão pequena que juntando as duas não dê uma refeição completa. Entenderam? Então você faz uma refeição completa e durante o dia as refeições do café da manhã e do jantar sejam tão miúdas, tão pequenas que juntando as duas não dê aquela quantidade de uma refeição completa. E durante o dia não se lancha, não toma-se merenda, não faz nenhum tipo de alimentos, não se faz uso de alimentos, a não ser a água. Assim, nós temos uma prática de jejum que fizemos na quarta-feira de cinzas e iremos repeti-lo na sexta-feira da Paixão. Para alguns mais fortes, essa prática ela se repete todas as sextas-feiras da Quaresma. Por quê? Porque se une o sacrifício do jejum à paixão do Senhor. E aí sim nós vamos tendo uma prática de domínio entre nós. Mas não é só o jejum. Através do jejum, nós começamos também a ter outras práticas. E antes mesmo, somos chamados a ter uma prática de oração. Jejum sem oração não vale, não tem como. E para isso você é chamado, e eu também, a rezarmos mais na Quaresma. Se você já reza, somos chamados a rezar um pouco a mais. Então, que tal, durante esse tempo quaresmal, você propor a você mesmo rezar um salmo todo dia? Ah, padre, eu já faço. Então, reze o mistério do terço. Ah, padre, eu já rezo um terço por dia. Reze outro. Então, esse tempo de Quaresma é tempo de exercitar a nossa vida orante. Para isso, a igreja sugere algumas coisas. A oração do Santo Terço, a recitação da Via Sacra, e a Rede Século XXI, ela preparou uma Via Sacra especialmente para esse tempo, cujo tema é Por Amor. Foi por amor que Jesus entregou a sua vida. Todos os dias, aqui na Rede Século XXI, você nos acompanha através da recitação de duas estações da Via Sacra. Na sexta-feira, nós fazemos isso de forma completa. No programa Você Pode Ser Feliz, logo cedo, na manhã, né? E agora à noite, no Madrugada de Bênçãos. A Via Sacra é um modo de exercermos a nossa vivência quaresmal. Então eu convido você agora a rezar junto comigo e também com o Padre Air, que nos apresenta as estações da Paixão do Senhor, a Via Sacra. E você que recebeu em casa a Revista Brasil Cristão, também recebeu esse encarte que revela ou que lhe traz as orações da Via Sacra, que você pode fazê-la diariamente. Vamos rezar agora? Olá, sou o Padre Air José e venho fazer um convite muito especial para você. A partir de agora, nós vamos percorrer os últimos passos de Jesus, o que nós chamamos de um itinerário da fé. Então eu peço que você procure, se for possível, um lugar aconchegante, silencioso, para que você possa comigo viver esses últimos momentos, as últimas horas de Jesus aqui na Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração em preparação para este momento tão especial. Ó Jesus crucificado, eis-me aqui aos teus pés para rezar esta Via Sacra e meditar sobre os teus sofrimentos. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, concedei-me uma profunda compaixão de tua paixão e morte, um vivo arrependimento dos meus pecados e a graça de não mais te ofender. Amém. E além disso, para que a gente viva muito bem esse momento, nós temos a oração inicial,
que nos, de fato, coloca diante do coração de Deus nesse momento tão especial para todos nós. E essa oração diz assim: Senhor Jesus, quero humildemente te seguir os teus passos a caminho do Calvário e estar ao teu lado nas humilhações, injúrias, desprezo e desamor que enfrentastes neste trajeto de violência e de dor. Quero, com a tua graça, meditar em cada queda e em cada sofrimento que sentistes em favor da minha salvação e da salvação de toda a humanidade. Que estas estações sejam um verdadeiro exercício de piedade e de devoção, que me conduzam aos teus braços abertos, que continuamente esperam por mim, pobre pecador. E para que a gente possa viver plenamente esse momento, essas vias sacras, essas estações, que a gente possa, a partir de agora, colocar de fato em sintonia com o coração de Deus o nosso amor, o nosso afeto e a nossa vontade de viver plenamente esse momento, consagrando por isso, a partir disso, a nossa vida e sabendo que esse momento é de fato um encontro entre o nosso coração e o coração de Jesus. Estes últimos passos devem refletir para nós aquilo que é mais importante, ou seja, este encontro pleno com o próprio Cristo. E é isso que nós vamos viver a partir de agora, vivendo as últimas horas de Jesus, os últimos passos de Jesus, viver com Ele e entregar a Ele também o nosso coração. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Meditamos sobre a morte de Jesus por amor a cada um de nós, para nos libertar dos nossos pecados. Arrependidos, pedimos a graça de não mais pecar. Eu te adoro, ó Jesus, condenado à morte por minha causa e por meu amor. Arrependo-me de todas as minhas culpas e infidelidades. Por tua paixão, dai-me a graça de não mais te entristecer com meus pecados. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa primeira estação nós temos a questão da condenação. Jesus que é condenado à morte. Condenado à morte por um crime que ele não fez, por um crime que ele não cometeu. Jesus que é condenado à morte por amor a cada um de nós. E ele aceita essa cruz, aceita esse momento da sua vida. Que nós também, a partir dessa via sacra, peçamos isso a Deus. Que aceitemos os nossos sofrimentos com resignação. Não buscando os sofrimentos, mas se ele vier, Deus nos ajude a aceitá-los com amor em nossa vida. Segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Jesus carregou sobre os ombros a pesada cruz, abraçando-a por amor a cada um de nós. Que aprendamos com Ele a carregar as nossas cruzes. Eu te adoro, ó Jesus, que tem sobre os ombros a pesada cruz. Por mim a levou e abraçou com tanto amor. Que eu também aprenda a carregar a minha cruz, sem jamais fugir dela por teu amor. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa segunda estação, Jesus assume a cruz, assume trazer para si o sofrimento da humanidade. Assume trazer para si aquilo que mais incomodava as pessoas, que era a dimensão do pecado. Que a gente também aprenda nessa estação a carregar nos nossos ombros, nos próprios ombros, as nossas cruzes, as nossas dificuldades, os nossos erros e as nossas limitações, para apresentar tudo isso na redenção da cruz, ou seja, quando nós pudermos estar redimidos diante de Jesus de todos os nossos pecados. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. As forças de Jesus começaram a se esgotar e ele caiu pela primeira vez. Pedimos, Senhor, a graça de confiarmos na Tua divina misericórdia para conseguirmos nos levantar quando cairmos. Eu te adoro, ó Jesus, caído debaixo da cruz, nas tentações do demônio, concedei-me a graça de recorrer com grande confiança à Tua divina misericórdia, para levantar-me do abismo em que me lançaram meus pecados. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz
perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa terceira estação, uma das coisas que seria muito importante que a gente refletisse até chegarmos à outra estação é justamente o fato de em todas as nossas vidas, em todos os nossos momentos, melhor dizendo, em que a gente caia, que a gente possa perceber que a ação de Deus, ela é e se dá de uma maneira muito maior do que as nossas próprias faltas. É na ação de Deus, que nós devemos apresentar a Ele as nossas faltas para que sejamos redimidos. E é sempre aquela história, todo o meu pecado sempre é menor do que a graça de Deus. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Mesmo sofrendo, ao encontrar-se com Jesus, Maria o consolou. Que nos momentos de dificuldades possamos buscar conforto recorrendo à nossa Mãe Santíssima. Eu te adoro, ó Jesus, tão triste por causa dos sofrimentos de Maria e ao mesmo tempo por ela consolado. Ensinai-me a encontrar seguro conforto, recorrendo sempre à tua Mãe Santíssima em minhas dificuldades. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa quarta estação, nós temos o encontro dessas duas pessoas tão importantes na nossa vida, Jesus e sua mãe Maria Santíssima. Encontro de dois corações que se amam intensamente e que têm justamente essa dificuldade de ver o outro sofrendo. Mas mesmo assim, Maria, nessa situação de sofrimento, sai de si para consolar o seu filho. Quantas mães não fazem isto? Oferecem a própria vida para que o filho fique bem. Peçamos a ela que também tenhamos o mesmo sentimento de amar os outros como Cristo nos amou. Quinta estação, Jesus é ajudado por Simão Cirineu a levar a cruz. Cirineu atravessava o caminho de Jesus e foi escolhido para ajudá-lo a carregar a cruz. Senhor, conceda-nos a graça de ajudar o nosso próximo a carregar a cruz quando ele estiver cansado. Eu te adoro, ó Jesus, ajudado pelo bom Cirineu a carregar a cruz. Eu também quero ser teu companheiro. Dai-me a graça de te acompanhar, carregando com amor a cruz do meu dever. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesta quinta estação, nós temos mais uma personagem, mais uma pessoa que ajuda Jesus neste momento de tanta dificuldade, de carregar a sua cruz. Momento de dor, momento de sofrimento. E este homem não foge a esta possibilidade de ajudar Jesus. Escolhido para essa ajuda, ele oferece a sua mão, oferece o seu ombro, oferece aquilo que Jesus precisava naquele momento de dor. Que nós também sejamos cirineus na vida dos nossos irmãos e irmãs, ajudando a cada um deles a carregar a própria cruz. Sexta estação, Verônica limpa o rosto de Jesus. Ao ver Jesus cansado, Verônica enxugou-lhe o rosto, deixando a tua santa imagem impressa em um pano. Pedimos, Senhor, que imprima a tua imagem em nossos corações, a fim de nos encher do teu imenso amor. Eu te adoro, ó Jesus, que dignastes deixar impressa com sangue a tua santa imagem no pano. Imprime em minha alma a tua imagem dolorosa, para aquecer meu coração com teu infinito e eterno amor. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. A nossa estação, a sexta estação, quando nós temos essa dinâmica de alguém que vai ao encontro de Jesus para limpar o seu rosto. É sempre importante lembrar que em meio ao suor, lágrima de Jesus podia estar ali, simbolizando também o seu sofrimento de uma maneira intensa, por causa dos nossos pecados, para viver plenamente tudo isso na cruz. Que nós, nesta estação, também possamos enxugar o rosto dos nossos irmãos e irmãs que tanto sofrem.
Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Jesus estava no fim de suas forças físicas e caiu pela segunda vez. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes diante do pecado, prosseguindo a caminhada na prática do bem. Eu te adoro, ó Jesus, caído pela segunda vez a caminho do Calvário, sob o peso da cruz. Ajudai-me, Senhor, a não recair tão facilmente no pecado e prosseguir minha caminhada seguindo teus passos na prática do bem. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesta sétima estação, em que nós vimos que Jesus caiu pela segunda vez, a ideia é sempre ter como referência de que a queda não é, de fato, o princípio da nossa vida, mas é a nossa capacidade de nos reerguer diante desta queda. E foi isso que Jesus mostrou. A dignidade daquele que se levanta e se ergue diante das dificuldades, diante dos sofrimentos e diante das tribulações. Então peçamos, nesta estação, que nós também sejamos aqueles que se reerguem e superam todas as suas dificuldades, claro, por ajuda do nosso Senhor. Oitava estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém. Mesmo com muitas dores, Jesus consolou as mulheres de Jerusalém que lamentavam o seu sofrimento. Pedimos, Senhor, que nos ensine a ter compaixão pelo sofrimento do nosso próximo. Quanta caridade, ó Jesus, com aquelas piedosas mulheres. Eu te adoro e te peço a graça de reconhecer e lamentar os meus pecados e ter compaixão pelo meu próximo, especialmente os mais necessitados, desprezados e esquecidos. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesta oitava estação, nós vemos que Jesus consola as mulheres. E é importante a gente ter como referência que Jesus consola as mulheres mesmo estando numa situação de sofrimento. Será que nós temos a capacidade de sair de nós, dos nossos sofrimentos, para consolar os nossos irmãos e irmãs? Peçamos a Jesus que Ele nos ajude a isso, a sair de nós mesmos, mesmo quando estamos passando por um momento de tribulação, a ajudar os nossos irmãos e irmãs. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. O corpo humano de Jesus já não aguenta mais o peso da cruz e ele cai pela terceira vez. Jesus, ao vermos seu corpo dilacerado, possamos entender que a cada dificuldade que passamos, devemos nos levantar vitoriosos pelo seu preciosíssimo sangue. Eu te adoro, ó Jesus, nesta terceira e tão dolorosa queda. Diante de tuas chagas santas, peço a força necessária para afastar-me cada dia mais de todas as ocasiões de pecado. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nós já refletimos sobre a primeira e a segunda queda de Jesus, e agora nós estamos na terceira vez em que Jesus cai por terra, pelo peso da cruz e pelo peso dos nossos pecados. Por isso vamos pedir nesta estação que nós também não caiamos na tentação e não cedamos a tudo aquilo que às vezes colabora para o nosso mal. Peçamos sempre a Jesus o seu amor e a sua compaixão. Décima estação, Jesus é despido de suas vestes. Jesus não tinha nada a não ser uma veste, e ao ser despido, teu corpo e a cruz foram unidos. Que saibamos nos despir de tudo aquilo que nos afasta do teu amor, para purificarmos o corpo, a mente e a alma. Eu te adoro, ó Jesus, em tua humilhação e dor. A que ponto te levou o meu pecado e o pecado de toda a humanidade? Dai-me, Senhor, a graça de manter puros meu corpo, minha mente e minha alma. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos.
Nessa 10ª estação existe uma questão muito curiosa, que é Jesus que é despido de sua veste. Despir-se significa colocar-se nu diante de tantas coisas. Despir-se dos pecados, dos erros, mas ao mesmo tempo despir-se do que é ruim para que a graça de Deus e a ação de graça do próprio Deus aconteça e preencha a nossa vida. Pensamos isso nesta estação. 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Jesus foi crucificado para nos redimir dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande demonstração de amor. Pedimos que a Tua cruz nos leve à conversão e à mudança de vida. Eu te adoro, ó Jesus, pregado na cruz pelos meus pecados. Por todos os teus sofrimentos ao ser crucificado, peço que me concedas uma real conversão e mudança de vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa estação, nós temos aquele momento quase final da nossa Via Sacra, em que Jesus ele é pregado na cruz. Quando ele é pregado na cruz, ali também reside, por causa disso, todos os nossos erros e pecados. E começa ali a grande vitória. Jesus é pregado na cruz, com ele os nossos pecados, mas esperamos, a partir daí, a nossa redenção, a salvação da nossa vida e o perdão de todos os nossos pecados. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Após 3 horas de agonia, Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Queremos que, ao morrer, o nosso coração seja entregue a você, Jesus, para vivermos juntos para sempre. Eu vos adoro, ó Jesus, pela tua morte. Adoro-vos e vos agradeço por vos consumir desobedientemente até a cruz, para que a dívida do pecado original fosse quitada ao preço do vosso preciosíssimo sangue. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. A gente sabe que uma das mais dolorosas estações, quando nós acompanhamos a Via Sacra, é justamente esta. Jesus que morre na cruz. Mas a morte de Jesus, a gente sabe, não é o fim. A passagem, de fato, desse momento tão especial. Jesus morre, mas à nossa espera da sua ressurreição. Esse momento é crucial e um dos mais importantes para nós, mas porque ele nos insere já na expectativa da sua ressurreição que ele prometera aos seus discípulos e a cada um de nós. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Ao ser retirado da cruz, Jesus foi colocado nos braços de tua mãe. Senhor, nós também queremos ser colocados nos braços da Virgem Maria, pois ela é o refúgio, amparo e consolo para todos nós. Eu te adoro, ó Jesus, colocado nos braços da Virgem Maria. Pelas dores que tua Mãe Santíssima sentiu ao te ver morto em seus braços, dai-me a graça de não renovar mais a tua paixão com uma vida de pecado. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Essa estação é uma das que mais me lembra a questão do aconchego e dos braços de uma mãe que envolve o seu filho, principalmente num momento tão difícil e doloroso como este. Maria, que tinha Jesus morto em seus braços, mas o acolhe porque também ela acreditava nesse processo da ressurreição. Então, por isso, hoje vamos pedir, nessa estação, que Maria também nos carregue e nos conforte em seus braços, principalmente quando estivermos passando momentos difíceis e de muitas tribulações. 14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. O corpo de Jesus foi envolto em um lençol e levado para um sepulcro fechado por uma grande pedra. Pedimos, Senhor,
para que faça de nós filhos da luz e que não tenhamos medo das trevas. Eu te adoro, ó Jesus, posto no santo sepulcro. Concedei-me a graça de me preparar bem para te receber dignamente na sagrada comunhão. Não permita que eu jamais me separe de ti aqui na terra, para poder viver assim eternamente contigo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nesta estação, nós vivemos a grande expectativa da ressurreição. Quando Jesus é colocado no sepulcro, a gente não quer dizer que Jesus ali tem o fim estabelecido. É claro que não. Mas colocar Jesus no sepulcro é justamente apresentar a nossa expectativa de que as coisas não acabam por ali. Mas nós, com a ressurreição de Jesus, também ressuscitamos. Ressuscitamos também de todas as nossas faltas e de todos os nossos pecados. A nossa Via Sacra termina e com ela a nossa oração final, quando nós entregamos a Jesus, entregamos a Deus, este nosso momento tão especial de caminhar com Ele. E a oração diz assim: Senhor, que a meditação das Tuas dores e sofrimentos destrua a minha soberba, suavize o meu coração e o prepare para receber Teu inesgotável amor e perdão. Que consciente das minhas quedas e defeitos, em meio às minhas penas e trabalhos, eu Te busque sempre e que, contemplando o Teu coração aberto e ferido por amor a mim, eu possa mergulhar nele como uma gota de água e me perca para sempre na imensidão da Tua misericórdia. Amém. Que bom que você acompanhou esses últimos passos de Jesus. Você viveu o itinerário da sua fé. É isso que toda a igreja agradece e coloca o teu nome reservado no coração de Jesus. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, essa Via Sacra que você acabou de rezar conosco aqui pela Rede Século XXI, todos os nossos sócios a receberam através da revista Brasil Cristão, que chegou à casa de cada um nesse mês de março, levando um alimento espiritual. Você que ainda não é sócio, você pode se tornar um sócio e assim receber esse material espiritual para alimentar a sua fé. Padre Air rezou a Via Sacra e a Via Sacra é uma ferramenta para que durante o período quaresmal nós alimentemos a nossa espiritualidade. Além disso, nós também podemos acrescentar no nosso cotidiano uma leitura de um livro bíblico. Podemos ler o Evangelista que a igreja nos apresenta no ano, no caso, este ano, o Evangelho de São Mateus. Podemos ler outro livro da Bíblia durante os 40 dias, mas ler do começo ao fim. E também identificar em nós, na nossa vida, no nosso comportamento, qual é aquele pecado que mais tem destaque. Qual o pecado que em você reconhece como sendo algo que é mais evidente? A ira, a raiva, a gula, a avareza, a sensualidade, a mentira. Qual deles você acha que em você se destaca mais? Observando assim, você se propõe, durante o período quaresmal, intensificar o seu combate. E assim, a quaresma ela vai lhe dando instrumentos para que você, eu e todos nós cristãos tenhamos domínio sobre os nossos instintos e nos devolvamos aos trilhos da santidade para ressuscitar com Jesus, nesta Páscoa e na Páscoa definitiva. Não sai daí, hein? O nosso programa está apenas começando e você é chamado a participar conosco. Daqui a pouquinho a gente volta.